Fala, questionadores, tudo bem com vocês? Galera, mais um vídeo do nosso canal chamado O Que Eu Aprendi. Então eu sempre trago aqui de uma forma simples. E por que eu fiz esse canal? Esse canal aqui eu fiz no intuito que eu volte aqui futuramente para poder relembrar, né, tudo que eu aprendi no livro, até uma forma de quando você lê, você assimila mais. Então é um vídeo muito tranquilo e dessa vez um livro difícil de leitura, né? Eu demorei quase mais de um ano para ler ele, né? Ou seja, todo mundo que tem uma veia empreendedora precisa passar por esse livro aqui. Então é um livro bastante interessante e, como eu sempre falo, é o seguinte, eu sempre separo aqui alguns trechos. Esse aqui é um livro que tem uma história muito grande, então tem poucos trechos que eu marquei aqui para assimilar, né? Então, recapitulando, se você tem uma veia de que tem empresa, tal, tem que ler esse livro aqui, né? E foi por isso que eu procurei esse livro para ler hoje, né? Eu tenho um e-commerce também, tenho uma outra empresa de consultoria, então me ensinou muita coisa e eu vou falar a síntese desse livro, porque, como eu disse, ó, são aqui, ó, 1.214 páginas. Aí, para mim, que lê mais ou menos 15 a 20 páginas por dia, e isso de um livro, por exemplo, eu leio um livro mais tranquilo antes de dormir, né? Ele sempre fala sobre emocional e tal, mais tranquilo. Esse aqui agora eu tô lendo Agilidade Emocional, de Susan David, tá? E acabei de ler também esse aqui, ó, Schopenhauer, A Arte de Conhecer a Si Mesmo. Aí lá na sala tá o meu do dia, que eu tô lendo A Arte de Pensar. Depois eu passo aqui para poder explicar um pouco sobre ele. Então vamos lá pro foco do nosso livro. Então eu sempre tenho aqui um roteiro que eu falo, né? Primeiramente, a nota. Para mim, nota 9,5 de 10. Por que 9,5 de 10? Porque esse livro, ele faz muito rodeio. Então, para você que gosta... Eu não sou muito fã de suspense, dessas coisas de situações mal resolvidas. Então, eu não gosto muito disso. E algumas sessões desse livro, eu senti isso. Porque não... Por exemplo, alguns mini tópicos eles não foram finalizados, tá? Então, esse suspense eu não me amarro não. Porém, eu coloquei 9,5 de 10. Por quê? Ele tem um viés até um pouco político, mas é o que eu acredito também, tá? Então, e o objetivo principal, né? Vamos lá. A história, ele se baseia no seguinte. Tem um protagonista chamado John Galt. Esse John Galt, ele trabalhou numa empresa durante muitos anos, né? Mas só que ele via que a política sufoca os empresários, pelo menos onde ele mora, né? A história do livro. E ele começa... O que ele faz, né? Ele arruma uma forma de convencer um empresário de cada segmento importante da economia de sumir, né? E eles fazem a própria cidade, e uma cidade escondida por uma bolha magnética que ninguém consegue ver ou ter no Maps, né? Então ele consegue levar um banqueiro, consegue levar um músico, consegue levar uns grandes empresários, né? Então é um livro muito que ele conta essa história, como que vai sumindo um por um, né? E ele sempre vai deixando aquela mensagem. Quem é John Galt? Quem é John Galt dentro do filme, dentro do livro, né? E isso começa a permear, né? E essa trama tem o protagonista, que é o John Galt, e tem a protagonista, que é a Daphne. E essa Daphne, ela tem relacionamento amoroso com uma pessoa na adolescência, e depois outra pessoa, quando ela cresce, ela vira até amante de um desses empresários que o John Galt tenta captar, mas no final a Daphne, desculpa gente, mas eu vou dar spoiler, ela se apaixona por esse John Galt,
né? Mas só que a Daphne, ela tem uma empresa de ferroviária e ela sempre revoltava com essa história de tipo, pô, como que eu vou deixar aqui, né? Que ela não queria porque era um desejo de João Gal levar ela para essa cidade. E ela falava assim, não, como que eu vou deixar minha população aqui? Como que eu vou deixar de servir? Né? Então, essa trama, tem essa jogada, tá? Eu vou ler aqui o prefácio para vocês entenderem um pouco como é que funciona, tá? E eu selecionei alguns trechos. Gente, é o que eu falei, né? Esse livro também ele tem uma parte política muito forte, né? Por exemplo, eu moro no Brasil hoje, a gente tem o governo, em 2024 a gente tem o governo Lula, né? Que é totalmente um governo populista, mas que sufoca os empresários, demoniza os empresários, né? Tendo em vista que, de acordo com alguns dados, né? São os empresários de pequenas e médias empresas que são os maiores produtores de empregos, né? Então, ele nesse livro aqui mostra que, em sua maioria, todos os governos populistas só estão lá para poder fazer o bem a si mesmo, ou seja, aumentar o imposto, né? aumentar o imposto de empresa, demonizar o empresário, ou seja, eles aqui acabam criando um discurso de massa. Ele fala muito isso aqui nesse livro. Um discurso de massa, por exemplo. Nós estamos aqui para você que é mais pobre, estamos em busca do desenvolvimento igualitário, sempre com essas pautas, né? E ele fala muito sobre isso. Geralmente o governo no livro, gente, geralmente o governo que é populista, geralmente ele é o inverso para a população, ele aumenta imposto, aumenta os preços da parte básica, do basal da família, né? Então, ele fala muito nesse livro. Eu vou começar aqui sobre o prefácio aqui, tá? Vamos lá. Ó, essa história é de um homem que disse que iria parar o mundo, o John Galt, e parou. Um destruidor ou entre os libertadores. Com uma mensagem abrangente atual, a revolta de Atlas é um suspense de tirar o fôlego. Não sobre o assassinato de um homem, mas sobre o assassinato ou renascimento do espírito de um homem, né? Esta obra-prima começa com um questionamento angustiante. Quem é John Galt? Acontece, toda vez que some um empresário, ele coloca essa mensagem ali em alguma forma, ou alguma pichação, ou alguma isso, mas tipo, vejam, todos acham que eles estão mortos. E uma coisa que é muito interessante nesse livro, que a partir que esses empresários começam a assumir, né, banqueiros, músicos, grandes empresários, a sociedade como um todo começa a colapsar, né? Começa a colapsar, e esses discursos de populismo começam a aumentar. E chega um ponto até que a população começou a ver que, cara, tá dando tudo errado. Aí a galera começou a ir atrás do John Galt, e foi aí que o Estado cedeu, né? Esse livro fala muito sobre o Estado mínimo, né? Por exemplo, ter menos Estado e mais empresas privadas, tá? Aqui, ó, vamos lá. Que se repete muitas das vezes ao longo do livro. Isso é uma metáfora da reflexão sobre o homem, a própria existência, no mundo à beira do colapso. Esse livro tornou o Ayn Rand, que é o escritor desse livro, uma das maiores escritores contemporâneas, elevando o seleto grupo de pensadores mais influentes, controversos da época. Aqui, ó. A ação começa quando as indústrias, empresários, artistas e inventores se recusam a continuar sendo explorados pelo governo e pela sociedade, por meio de uma incrível parábola política. A autora retrata os Estados Unidos como um país sombrio e decadente, dominado pela corrupção,
mergulhado numa burocracia sem limite. E também ele fala que quanto mais burocracia, mais sufocante pro empresário fica. E é verdade, né? Vamos lá. Aqui, ó, numa sociedade em que a manipulação da lei, incompetência, os interesses políticos escusam e a culpa são usados para restringir a liberdade individual, a criatividade, a ambição. Os cidadãos mais produtivos se veem impossibilidade de pensar e trabalhar, ou seja, isso de acordo com o livro, eles sufocam tanto, com tantos impostos, com tanta forma para podar aquele cara que é criativo, para botar ele numa bolha que a pessoa fica sem ter o que fazer. Fala assim, pô, eu não vou abrir uma empresa para quê? Trazer um serviço diferenciado para quê? Para ser cobrado 25% daqui, 5% dali, 10% daqui, imposto daqui, né? Então ele acaba entrando na roda do sistema, né? Aquele dia a dia do sistema. Então vamos lá. À medida que o controle do governo sobre todos os setores da economia aumenta, os principais inovadores e trabalhadores de diversos níveis hierárquicos desaparecem em circunstâncias misteriosas, abandonando negócios lucrativos ou emprego que antes garantiu seu sustento. Isso ele está começando a falar sobre o enredo da história. Sem essas mentes privilegiadas, isso do banqueiro, do músico, dos inventores, para criar coisas novas e produzir riqueza para toda a sociedade, qual será o futuro do mundo? Ou seja, né, que será do mundo sem os empresários, sem os banqueiros, sem os inovadores, e isso ele engloba não só grandes empresários não, tá, gente? Aquele cara ali que trabalha ali num pequeno supermercado de uma cidade pequena, ele não deixa de ser um empresário, né? Que falou, pô, vou fazer algo aqui para poder suprir a demanda local. Sem ele, você ia ter que andar de ônibus não sei aonde para poder comprar. Então, ele fala que o governo ele sufoca essas pessoas, tá? Então, vamos lá, começando pelos trechos, né? Ó, acho que asfixiar a criatividade e a liberdade pode custar muito caro. Esta é uma das mensagens mais fortes que este romance filosófico de Arendt, escrito em 1957, ou seja, um livro de 1957 é super atual, né? E ele fala que, e como nunca nos traz, o setor produtivo deve atuar em um cenário de liberdade com forte compromisso de buscar racionalidade, eficiência e sustentabilidade. Olha só isso, né? Vamos voltar a essa frase. O setor produtivo deve atuar em um cenário de liberdade, com forte compromisso de buscar racionalidade, eficiência e sustentabilidade. Ou seja, ele deve ser livre para poder fazer as funções a que ele trouxe, né? Vamos supor que ele tem uma empresa de prestação de serviço, né? Talvez, se ele não fosse tão sufocado por imposto, por burocracia, ele conseguia trazer inovações, ele conseguia trazer novas tecnologias. Então, isso é super importante. Ó, eficiência e sustentabilidade, tá? Então, vamos para alguns trechos agora, né? Que eu coloquei aqui. Tem um que é super importante. Foca. Olha a qualidade desse trecho. Da página aqui, ó, 431, tá? A qualidade desse preço. Ó. Forte, hein? Quando para produzir é necessário pedir permissão a homens que nada produzem, quando o dinheiro flui para aqueles que não vendem produtos, mas têm influência, quando os homens enriquecem mais pelo suborno e pelos favores do que pelo trabalho, as leis não protegem quem produz de quem rouba,
mas quem rouba de quem produz. Quando a corrupção é recompensada e a honestidade vira um sacrifício, pode ter certeza que a sociedade está condenada. Vamos lá. Quando você, para abrir uma empresa, tem que pedir uma permissão, tem que pedir uma burocracia para quem nunca abriu uma empresa, vamos lá, vamos entender por simples. Não faz sentido. Vamos lá. Como que você, hoje, você paga imposto por uma coisa que você produziu para quem nem produz, para quem nem entende ali como é que funciona a cadeia logística, como quem que suga você, né? Então vamos lá. Cara, isso é muito forte. Ó, as leis não produzem de quem rouba. Ou seja, vamos supor que eles chegam para você tem uma empresa. De repente, eles chegam para você e falam assim: Alan, você hoje, a partir de hoje, você não vai pagar 27%, você vai pagar 40%. Aí você fala: ah, mas não tem como. Aí ele fala assim: então fecha. Então fecha. O que uma mente libertária, de acordo com o livro, ele faria? Para você produzir mais, ele diminuiria o seu imposto para que você fosse buscar tecnologia, incentivasse mais você, não tirar o seu incentivo. E ele fala assim, ó, as leis não protegem de quem rouba, mas quem rouba de quem produz. Ou seja, aí você vai chegar lá, vai reclamar, um exemplo, não sei a parte política, mas você vai reclamar do aumento de imposto. Eles estão tudo junto lá. Ninguém vai querer aumento de imposto, porque vai arrecadar menos para eles, vai arrecadar menos para o governo. Você vai ser uma voz nula. Ou seja, eles não te protegem, eles não protegem você que produz, mas protegem a eles mesmos. Porque a partir do momento que ele aumentar um imposto, raramente ele vai ser reduzido novamente. É você que produz que vai ter que, correr atrás. Então isso ele fala de uma forma muito clara. Aqui, quando a corrupção é recompensada e a honestidade vira um sacrifício, é difícil você correr atrás do seu dia a dia, é difícil você pagar um imposto. Por isso que a gente sempre tem a sensação, quando a gente faz tudo direito, de que fala: porra, aonde eu tô errando? Aonde eu estou errando, né? Pô, como que aqueles caras que divulgam casa de não sei o que, de cassino, de aquilo, aqueles caras estão ficando podres de rico. E eu, que tô aqui pagando meu imposto, é um sacrifício, né? E ele afirma que, diante de tudo isso, pode ter certeza que sua sociedade está condenada. Doideira, né, gente? Doideira. É triste, mas o Brasil é complicado, é muito 7-1. Hoje eu tenho empresa, passo muito perrengue. É imposto aqui, cada estado tem um imposto. Sufoca. Às vezes eu te falar que dá uma desanimada bonita. Mas a gente segue. Tá, vamos lá. Vamos lá. Em algum lugar, pensou ele, esta mãe deste rapaz que se desdobra em cuidados, ele dera os primeiros passos, que medira seus remédios gota a gota com cautela de um relojoeiro que obedecera com fervor ao fanático as mais recentes opiniões dos cientistas a respeito de alimentação e higiene, protegendo seu corpo indefeso de germes. Então o enviará a uma faculdade para ser transformado em um neurótico cheio de angústias por homens que lhe ensinarão que ele possuía uma mente que jamais deveria tentar pensar.
Eles estão falando aqui que ele fala que uma família cuida da filha com tanto preço, né, de uns filhos, e alimenta bem e tal. E quando ele vai para uma instituição, eles transformam essa pessoa numa pessoa que ele não deve pensar. Ou seja, que tem uma famosa frase que ele fala, vamos entrar para poder, aquela corrida dos ratos, né? Então ele ensina que a pessoa, ela tem que pegar um emprego, ser CLT, aquele ali, e todos aqueles outros, né, que pensarem fora da caixa, ele deve ser sufocado, né? E ele diz aqui muito isso. Se ela houvesse dado esterco para comer, pensou ele, se houvesse misturado veneno na sua comida, teria sido muito melhor e muito menos fatal. Ou seja, a pessoa cria, né, seu filho com muito carinho para que, quando ele for para a faculdade, ser transformado em uma pessoa cheia de angústia por homens que lhe ensinarão que ele possui a mente, mas que não deve pensar. Olha que loucura. Esse livro tem que estar preparado para ler, gente. Se você tem um viés ideológico, já sabe que ele vai ir muito para esse mundo, tá? Aqui, ó. Sim, é verdade. Vivemos numa época de crise moral. Sim, é verdade que vocês estão sendo punidos pelo mal que cometeram. Mas não é o homem que está sendo julgado. Não é a natureza humana que vai se julgar pecado. É o seu código moral que finalmente chegou ao clímax, ao beco sem saída, que é o seu destino. Ou seja, ele fala aqui da história que tudo o que o governo faz com a gente, em sua maioria, é reflexo do que o povo acredita. Ou seja, ele fala que a crise moral da base, da pirâmide, é a crise moral que vai dar lá em cima. Então, ele fala aqui que não adianta a gente reclamar dos que estão na base se eles foram escolhidos por nós. Então, eles não passam de um reflexo. Então, faz sentido, né, galera? Faz sentido, muito bom, inclusive. Vamos lá. E isso aqui, né, no final do livro, ele já vai mostrando para a população, né? Esse amontoado de destroços que é o seu mundo agora é a forma física da traição que cometeram contra os seus valores, os seus amigos, os seus defensores, o seu futuro, o seu país, contra vocês próprios. Ele comenta aqui que quando a sociedade começa a colapsar, né, que saiu, galera, pensa só, todos os empresários sumiram, aquilo outro, e de repente os políticos começaram a perder aquele discurso de populismo, porque tá tudo dando errado. Tudo dando errado. Começou a faltar luz, começou a faltar alimento, começou a faltar tudo do básico. Então começou a dar problema, né? Então o John Galt, quando ele reaparece no final do livro, para poder tornar uma sociedade mais livre, ele começa a mostrar para os políticos falar o que ele sente. Então ele comentou isso, esse amontoado de destroço é a forma física da traição que cometeram contra os seus valores, os seus amigos, os seus defensores, o seu futuro, o seu país, contra vocês próprios. Então ele começa a dar um esculacho nos políticos. Muito bom essa parte também, né? Vamos lá. O homem que ele comenta aqui que a mentalidade da população deve ser pela busca da melhoria contínua, né? O homem que descobre novos conhecimentos será para sempre um benfeitor da humanidade. Vamos lá de novo. Os homens que descobrem novos conhecimentos será para sempre um benfeitor da humanidade. Os produtos materiais não podem ser compartilhados, pois pertencem sempre àqueles que consomem. Ou seja, ele comenta aqui que sempre quando uma pessoa vem com uma ideia, vem com um projeto novo de uma empresa nova, esse projeto deve ir para os consumidores.
não para o Estado como um todo. O Estado não pode tomar para si uma grande ideia e fazer administração, que vai ruir. Vai ruir. Né? Aí muita gente fala, mas empresário só visa lucro. Mas quando ele visa o lucro, ele visa que ele vai melhorar o serviço, ele vai melhorar os produtos, porque numa sociedade de livre mercado ganha aquele que tem o melhor produto, que tem a melhor prestação de serviço. Então, a gente tem a nossa percepção de sempre pagar mais por aquilo que eles nos oferecem. E como que eu vou pegar uma ideia, uma empresa e entregar na mão do Estado se não é eles que produzem, não é eles que controlam, né? Uma das piores decisões que você pode entregar é terceirizar para um Estado que não dá valor ao dinheiro. Não dá valor ao dinheiro. Né? Então, o empresário, ele dá valor, ele quer ser o topo do mercado. Para isso, ele tem o livre mercado de prestar um bom serviço, para ir atrás de novos consumidores. E ele fala muito isso aqui. Ele explica aqui para os políticos. O seu sistema é uma guerra civil legalizada, em que os homens formam gangues e disputam o controle das leis, que são empregadas como porretes para derrubar rivais, até que uma outra gangue as arranca das mãos da anterior e usa para agredir outras gangues, todas elas afirmando que servem a um bem jamais especificado, de um público jamais especificado. Ou seja, parece que cada partido político detém aquela... Muito fala sobre democracia, né? Mas a gente sabe que a gente não vive numa democracia, a gente vive numa oligarquia. Por quê? Né? Cada partido político tem o seu governo alinhado com aquele fit, alinhado com o que eles pregam. Por exemplo, vamos lá, a partir do momento que entra um governo, por exemplo, de esquerda, ele não vai governar para todos, ele vai governar aqueles que trouxeram algum benefício, vão trazer algum benefício para ele. Vamos ser sinceros aqui, né? A gente hoje, na Câmara, se fosse democracia, não existia bancada de evangélico, não existia bancada do agro, não existia bancada daquilo. Seria uma bancada só para um todo, mas a gente sabe que não é isso que acontece. Então ele fala aqui que todos afirmam que fazem um bem, mas que a gente não sabe o que é e para quem é. Só aparecem ali na época ali para poder ganhar aquele voto, né? Aqui, eles falam aqui, também. Parem de apoiar aqueles que estão te destruindo. É um livro muito bom, né? A gente tá chegando no final aqui. Deixa eu só pegar ali o nosso roteiro. Cadê o nosso roteiro? Muito bom esse filme aqui. Calma aí, pessoal, tô voltando já. Mas galera, tô voltando aqui só pegar o nosso roteiro, tá aqui, Então vamos lá, a gente já começou aqui, Por que eu procurei esse livro? Ele tem muito o fit do que eu acredito hoje, né, que em relação ao Estado, ao governo, né, os objetivos do livro é mostrar que sem os empresários não existe um Estado, né, porque quem movimenta a economia hoje é a iniciativa privada, tá? Trechos importantes, nós falamos aqui um trecho. O que eu não gostei são esses... Porque acontece, dentro do livro tem super tópicos, muitos tópicos, né? Ele fala sobre a história, por exemplo, tem o irmão da Daphne ali, que ele vai preso, que ele é casado com uma mulher que ele deixa a mulher depressiva, tem um monte de outras situações que
dão muitas voltas que às vezes eu entendi que alguns ficaram sem fim. Isso me incomodou, mas isso não tira ali o mérito do livro. E para quem eu indicaria? Para você que tem, né, um fit. Fit é tipo, você aprecia, né, menos estados e mais liberdade, né, para você atuar, menos imposto. Então eu acredito que esse livro é para você. Agora, né, dependendo do viés político, pode ser que você não goste desse livro, tá? Então é um livro muito bacana, gostei muito e eu indico para todo mundo. Só que é o seguinte, ó, a Bíblia é uma Bíblia, pode ter certeza. Então fica aqui a minha resenha e o que eu aprendi sobre a Revolta de Atlas. Você que é empreendedor, você precisa ler esse livro, tá? Então, fica com Deus, galera. E nos vemos no próximo. No próximo ainda não sei se vai ser o Schopenhauer ou vai ser agilidade emocional, tá? Então, vejo vocês no próximo vídeo.